Não existe mais Estado democrático de direito, não existem mais regras. Hoje tudo pode, desde que seja para finalidades eleitorais e eleitoreiras. O grande problema a respeito da desmoralização da Lava Jato é que ela teve um alcance restrito à nossa bolha. O que aconteceu? Nós tivemos sim notícias a respeito de toda aquela articulação entre Ministério Público e Poder Judiciário, o que significa que quem compreende como a coisa foi feia, sabe que a coisa foi feia. Agora, uma coisa é você concordar ou não com a coisa feia. Primeiro, as pessoas que ficaram sabendo do que aconteceu, elas precisam primeiro entender que aquilo é errado. Na sociedade brasileira, nós podemos dividir a sociedade brasileira em vários estratos. Todos os estratos da sociedade brasileira foram afetados pela Operação Lava Jato. Apenas uma pequena elite exportadora, que agora vai assumindo o papel de ser a elite que vai comandar nossos recursos naturais, é a que foi afetada positivamente pela Lava Jato. Porque juízes e procuradores, promotores, até mesmo o grande poder, o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles estão tendo uma queda no poder de compra porque o real está perdendo o valor. Então, praticamente todo o Brasil foi afetado negativamente pela Lava Jato. O detalhe é que a nossa capacidade de comunicação com a população, ela depende, obviamente, da nossa capacidade de utilização dos veículos de comunicação. E essa pequena parte da sociedade, que é a parte que vai se beneficiar da partilha das riquezas naturais que seriam de todo o povo e agora vão para as mãos de um pequeno grupo de mega empresários, essa pequena parte da população, ela está sendo beneficiada e ela controla os veículos de comunicação. Então nós temos um problema muito sério no Brasil. A outra parte da elite que não controla os veículos de comunicação e que está sendo prejudicada está tentando bater de frente. E é por isso que a gente vê algumas coisas aparecendo contra a Lava Jato e essas coisas sendo impostas. Mas a elite que está dominando os recursos naturais no Brasil, que é a elite que fez a Lava Jato acontecer, ela ainda tem muito poder. E esse poder, ele consegue distorcer a informação. Esse é o grande problema. Quando nós tentamos levar a Lava Jato, a Vaza Jato, que são as denúncias contra a Lava Jato, para o resto da sociedade brasileira, nós sofremos vários obstáculos. O primeiro obstáculo que nós sofremos é o obstáculo intelectual. As pessoas tentam provar para as pessoas que gostam da Lava Jato que a condenação do ex-presidente Lula foi uma condenação ilegal e que estava tudo errado e que tinha ali um conluio entre Ministério Público e Poder Judiciário para fazerem coisas erradas. O detalhe é que as pessoas que são a favor da Lava Jato, elas são a favor da Lava Jato por isso. Não é com isso, mas por isso. O que fez a Lava Jato se tornar uma coisa extremamente famosa no Brasil é ela ser uma exceção à justiça brasileira que foi consagrada na cabeça de todo brasileiro como sendo uma justiça para prender pobre. Então, a Lava Jato, ainda que ela seja exposta para o resto da sociedade brasileira como sendo um processo totalmente ilegal, ela cumpriu uma finalidade que era um desejo de uma parte do Brasil de ver gente poderosa presa, seja por inveja, seja por sensação de impunidade, de alguma forma ou de outra, a sociedade foi contemplada, ainda que a Lava Jato tenha sido uma operação criminosa. Nós podemos resumir isso na frase que contempla, eu acho que é de John Stuart Mill, essa frase que contempla o utilitarismo, que eles atribuem essa frase ao Machiavelli, mas o Machiavelli nunca falou isso. Quem falou isso me parece que foi o John Stuart Mill, que é os fins justificam os meios, né? Então, os fins para a sociedade brasileira, que é prender bandido, prender corrupto, prender gente poderosa, justificam os meios ilegais da Lava Jato. Então, esse erro de comunicação que fez o Brasil tomar essa pedrada. Porque enquanto nós tínhamos como provar que a Lava Jato quebrou o Brasil, a gente estava tentando provar que a Lava Jato prendeu o Lula de forma ilegal. E olha, se o cara não gosta do ex-presidente Lula, seja por causa da barba, ou seja por causa do método de governo, ou seja por causa da manipulação, ele vai bater palmas pro Dallagnol e o Sérgio Moro terem descumprido a lei para prender o Lula. É aquela coisa, olha,
Esse juiz foi tão bom que ele passou por cima da lei para prender o Lula, e eu queria o Lula preso. Esse Dallagnol foi tão fera que ele passou por cima da lei para prender o Lula, e eu queria o Lula preso. Essa falta de inteligência na comunicação é que está fazendo com que a gente não consiga mostrar para a sociedade brasileira o que foi a Lava Jato. Você só consegue instigar uma pessoa para ação, que é exatamente o significado da palavra motivação, motivo para ação. Você só consegue instigar uma pessoa para ação se você tiver realmente um motivo que seja motivante para aquela pessoa. Para o cara que foi programado ao longo dos últimos 20 anos para ter ódio do Lula, olha, ele sai para proteger a Lava Jato, mesmo que ela tenha sido um processo totalmente irregular. Ele não quer nem saber os meios, não quer nem saber dos termos jurídicos, não quer nem saber se houve ali um esquema de corrupção muito maior do que o esquema de corrupção que a Lava Jato se propôs a combater. Ele foi programado para ter ódio do Lula e ele nem sabe por que ele tem ódio do Lula. É preciso levar em conta essa programação mental e trabalhar como? Trabalhar na contramão dessa programação mental, é esquecer o Lula na hora de falar da Lava Jato. É falar em como a Lava Jato tirou o emprego dos brasileiros, como a Lava Jato tirou a soberania do Brasil, como a Lava Jato tirou as nossas riquezas, como que a Lava Jato tirou o direito de seus filhos e netos estudarem numa escola com melhor qualidade. É lógico que isso é muito mais complicado, tanto para a esquerda e para a direita. E eu digo direita porque para a direita brasileira, não estou falando bolsonarismo, não estou falando entreguismo. Para a direita brasileira, vamos imaginar que a gente tivesse uma direita semelhante à direita do Hitler e à direita do Mussolini. O que a direita do Hitler queria? O que a direita do Mussolini queria? Né? A soberania dos estados, do Estado alemão, soberania do Estado italiano. Soberania, olha, primeiro o nosso povo, depois o resto. Então, ainda que a gente pense na direita brasileira, a direita brasileira tem por obrigação de coerência ser contra a Lava Jato, porque ela foi um procedimento que não foi um procedimento de direita contra a esquerda, ela foi um processo de entreguismo das nossas riquezas e destruição da nossa indústria. E olha, para você ter uma ideia, como que a Lava Jato, ela é, em sua base, extremamente frágil. A Lava Jato, ela bate de frente com todos os interesses da direita e todos os interesses da esquerda, porque a Lava Jato significa a recolonização do Brasil. A direita, de verdade, ela pensaria num Brasil extremamente soberano. O conservadorismo de verdade, lógico, não aceitaria a redistribuição de renda, mas pensaria no dinheiro do Brasil nas mãos das elites brasileiras e não das elites americanas. E quando a gente pensa na esquerda brasileira, ela jamais seria entreguista, ela pensaria nas riquezas do Brasil distribuídas para a sociedade como um todo. Ou seja, a Lava Jato não contempla nem direita, nem esquerda, nem centro, nem nada. A Lava Jato só contempla interesses imperialistas americanos de recolonização. Mas toda vez que a gente vai falar de Lava Jato, a gente tem um problema muito sério que é, se a direita vai falar da Lava Jato, a direita precisa elogiar a Lava Jato porque ela prendeu o Lula. Se a esquerda vai falar da Lava Jato, ela quer tocar no assunto de que a Lava Jato prendeu o Lula ilegalmente. E todo mundo esquece que a Lava Jato quebrou o Brasil, gerou o maior desemprego da nossa história e entregou o Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, o ponto principal, que é um ponto de convergência, que conseguiria obviamente colocar direita, esquerda, conservadores e anticonservadorismo, todos juntos contra a Lava Jato, nunca é dito, nunca é levantado, nunca é falado. O porquê eu não sei. Mas até hoje, a esquerda fala da Lava Jato como sendo uma operação criminosa que prendeu o Lula ilegalmente para tirá-lo das eleições. A direita se sente obrigada a proteger a Lava Jato porque ela prendeu o potencial candidato da esquerda. Mas ninguém percebe a Lava Jato como o que ela realmente foi, como uma guerra vencida pelos Estados Unidos que colocou o Brasil na qualidade de colônia, produtor de matéria-prima. Então, o problema todo está em como a Lava Jato é percebida, e a Lava Jato só é percebida de forma errada porque nós não estamos sabendo fazer o povo perceber a Lava Jato da forma correta.